caminha, povo de Deus. Esta Eucaristia será aplicada pelos nossos irmãos que já partiram: Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Toledo e Manuel Martins Toledo, e pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, a residir na Austrália. Também por Zilda Freitas e pela saúde de seu esposo José Fernandes Rocha Barbarense, a residir nos Estados Unidos, em Tulare, Califórnia. Também pelos nossos irmãos que já partiram: Marcelino de Sousa, pela saúde de Maria Idalina de Sousa e por alma dos seus familiares falecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vamos hoje ouvir na Palavra de Deus que o nosso Deus não tem planos, o nosso Deus tem surpresas. É o Deus das surpresas. É um Deus que em cada encruzilhada da vida surpreende-nos com novas oportunidades. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Quinto domingo da Quaresma. Primeira leitura. O povo de Israel está há vários anos no exílio da Babilônia. Tudo parece perdido. É um povo desanimado e sem esperança que o Senhor se dirige através do profeta Isaías. Segunda leitura. Preso e em perigo de vida, São Paulo escreve aos cristãos de Filipos, que lhe tinham enviado ajuda para amenizar as suas dificuldades. Depois de lhes agradecer, o apóstolo exorta-os a não se deixarem levar por alguns cristãos de origem judaica, que pretendem obrigá-los a circuncidarem-se e a cumprirem a lei de Moisés. Paulo recorda-lhes que só Cristo pode salvar e apresenta o seu próprio exemplo. Escutemos.
Evangelho. Levam a Jesus uma mulher apanhada em adultério, com a intenção de o colocar numa situação difícil e de o desacreditar perante o povo. Segundo o que está escrito na lei de Moisés, ela deve morrer. Se Jesus disser o contrário, isso demonstrará que ele não é um Messias. Escutemos o que faz o Senhor. As leituras serão proclamadas pelo José Maria Saldanha, pela Manuela Sousa Cota, o Salmo pela Zélia Pires e a Oração dos Fiéis pela Manuela Alves Cota. Leitura do livro de Isaías. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros, e todos caíram para não mais se levantarem. Extinguiram-se como um pavio que se apaga. Eis o que diz o Senhor: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas antigas. Olhai, vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, chacais e avestruzes proclamarão a minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim e que proclamará os meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, considero todas as coisas com prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo e nele me encontrar, não com a minha justiça que vem da lei, mas com o que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou que já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido, só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que Deus, lá do alto, me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-no no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos, cá estamos no 5º domingo da Quaresma. No próximo domingo já chegamos ao domingo de Ramos. Hoje entramos ali na Semana Santa. Domingo de Ramos, que será a missa com a catequese. Não é? Houve aqui uma pequena alteração para ser hoje, mas a tempo e horas comunicámos aos catequistas porque no domingo de Ramos vai ser entregue a renúncia quaresmal, numa atividade feita também pelas crianças e pelas catequistas da nossa catequese de Serreta, no próximo sábado. Ora, neste Evangelho de hoje, temos aqui, novamente entram em cena os impecáveis. Sabem quem eram os impecáveis? Quem eram os impecáveis? Eram os do costume, os escribas e os fariseus. Como vimos semana passada, na parábola do Pai Misericordioso, o impecável ali era o filho mais velho, era o impecável também. Que chegamos à conclusão que nunca entrou na festa. Nunca entrou na festa. E chegamos também a uma conclusão que as nossas comunidades estão repletas de impecáveis. Eu antigamente pensava que grande parte das nossas comunidades eram feitas de filhos pródigos. Não, os filhos pródigos vão aparecendo aqui e acolá. Nossas comunidades, na totalidade, são os filhos mais velhos. Que às vezes não entram e ainda deixam entrar e ainda querem fazer festa e são implacáveis, e são impiedosos e são exclusivos e ainda querem acolher ninguém e são implacáveis, falta de misericórdia. É o que vimos na semana passada no filho mais velho. Ora, como estava a dizer, entram em cena novamente os impecáveis do costume, os escribas e os fariseus. E desta vez não vêm só. Trazem uma mulher apanhada em flagrante adultério. E eles conhecem a lei de Moisés. Quando fala aqui em a lei e os profetas, está-se sempre a referir à totalidade da Sagrada Escritura hebraica, que era composta pela lei e os profetas. O que era a lei? Eram os 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, o Êxodo, os Números, o Levítico e o Deuteronómio. Portanto, esses livros, quando falam na lei, o cumprimento da lei de Moisés, na lei, refere-se a esses 5 primeiros livros da Bíblia. E então, eles dizem que conheciam a lei de Moisés e citam a propósito para dizer que tais mulheres devem ser apedrejadas até à morte. Mas, ruídos de malícia, querem saber o que sobre este assunto tem a dizer Jesus. Não porque estivessem interessados em ouvir a palavra de Jesus, mas porque pretendiam armar-lhe uma cilada, como está aqui. Portanto, eles perguntam, então, esta mulher deve ser apedrejada ou não deve ser apedrejada? E está aqui uma cilada. Porque se Jesus dissesse que sim, eles iam dizer, este homem está-se a substituir ao poder romano. O poder administrativo romano é que tinha o poder de decretar a morte das pessoas. Por isso, nós vamos ver na Semana Santa porque é que levam Jesus a Pilatos. É para o poder romano dizer, sim senhor, esse homem tem que ser morto. E depois do poder romano dizer isto, eles faziam o que quisessem. Portanto, se Jesus dissesse, não, ela deve ser morta, portanto, tinham aqui um argumento para ir fazer queixas à administração romana e dizer que este homem está-se a sobrepor a vocês e anda aqui a destinar sobre a vida e sobre a morte. Se Jesus perdoasse a mulher, dissesse que não, perdoando a mulher, violava o direito hebraico, expresso na lei de Moisés. E então o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez então? O que é que diz aqui o texto? Jesus disse que sim ou disse que não? Lara, o que é que Jesus fez? Diz o texto, Jesus sentou-se, não diz aqui propriamente que pegou numa cana nem nada, mas o que é que ele começou a fazer no chão? Jesus, não, aliás, foi mesmo com o dedo. Ele começou a escrever no chão, com o dedo, não é? Diz aqui. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. E o que é que Jesus
mas já vamos ver um pouco mais à frente. Lembram-se de um outro episódio na Bíblia em que há alguém que também escreve com o dedo. Há um episódio no Monte Sinai, quando Moisés subiu o Monte Sinai, e alguém escreveu com o dedo as tábuas da lei. Quem foi? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. Em Êxodo 31:18 diz que Deus, que as tábuas de pedra foram escritas pelo dedo de Deus. Portanto, quando Jesus começa aqui a escrever no chão, já o está a provocar. Porque eles percebem o contexto. E Jesus está a escrever no chão. E eles lembram-se, quem escreveu foi Deus. E somente está-nos aqui já nos está aqui a provocar. Mas Jesus conhecia a lei. Mas não conhecia só. Jesus conhecia também os profetas. E o profeta Jeremias tem uma passagem que diz que os que se afastam de Javé serão escritos no chão. E quando Jesus está a escrever, o que é que Jesus está a escrever no chão? Retomando aqui o profeta Jeremias. Os que se afastam de Deus serão escritos no chão. O que é que Jesus está a escrever no chão? O nome daquela gente toda. Aqueles indivíduos que lá foram com a mulher adulta e invocar a lei, dizer que ela tinha de ser apedrejada, Jesus sentou-se e começou a escrever no chão o nome deles. António, José, Manuel. O nome deles todos lá estava. Jesus fez um refresh, refrescou-lhes a memória. Foi buscar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, que está no capítulo 17:13. Podem ler quando chegarem a casa. Jeremias 17:13 está lá. Ele começou a escrever o nome deles. Volto a repetir. Os que se afastam de Deus serão escritos no chão. Eles aí já ficaram assim. Mas eles teimaram passar por cima disto e Jesus então levantou-se e disse, inclinou-se, olhou para eles e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí eles começaram todos a sair, a começar pelos mais velhos. E Jesus continua a escrever no chão. Porque se nós formos ver Jeremias, continuar a ler 17:13 Jeremias, diz assim: os que abandonam Deus serão cobertos de vergonha. Portanto, Jesus deu-lhes ali uma lição sem dizer nada. Escreveu o nome deles no chão, continuou a escrever. E provavelmente deve ter escrito esta última frase: os que abandonam Deus serão cobertos de vergonha. Porque todos aqueles homens eram adúlteros. Queriam enganar quem? Queriam enganar Deus? Podem enganar os homens, mas Deus não enganam. Quem eram eles para julgar? E aliás já estavam a julgar mal. Porque o que a lei dizia, em Deuteronômio e em Êxodo, diz lá que serão apedrejados os dois. Não é só a mulher, é os dois. Quer dizer, é a gente pegar na lei e pôr a lei ao nosso belo prazer, não é? Adaptar-nos. Quer dizer, nem isso eles estavam tão cegos que nem isso eram capazes de discernir. Santo Agostinho, ao comentar este episódio, esta passagem que acabamos de ouvir hoje, o Evangelho, ele diz assim: só ficaram dois em cena, a miserável e a misericórdia, que é a pecadora e Jesus. Os escribas e fariseus prenderam e acusaram a mulher, mas foram eles que se sentiram acusados. Foram eles que se sentiram descobertos no esconderijo do seu próprio pecado. Nem sequer viram a mulher como uma pessoa. Nunca falam com ela, ou nunca falam para ela. Falam simplesmente dela, como se de um objeto se tratasse. É Jesus
o primeiro na cena que fala para a mulher e não a prende, mas liberta-a, colocando-a no caminho novo da liberdade. O que é que Jesus diz? Vai. Ninguém te condenou, mulher. Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. É Jesus que a coloca de novo no caminho e que a liberta e que a ergue do chão e vai, mulher. Não te deixes afogar por este teu pecado, mas liberta-te. Ora, a primeira leitura de hoje, passando só aqui para a primeira leitura, o povo de Deus está no exílio e temos aqui o profeta Isaías. Não é propriamente o primeiro Isaías, é já um segundo Isaías, o Deutero Isaías, porque o outro já tinha, talvez um discípulo do profeta Isaías. E nesta altura o povo encontra-se sob uma grande depressão, encontra-se triste, encontra-se abandonado, desalcançado por Deus, encontra-se perdido, sem bússola, sem norte. E o profeta, este segundo Isaías vem dizer, diz assim: Deus interpela-vos, eis que vou fazer uma coisa nova, e esta coisa nova já está a despontar. Não a compreendeis? As maravilhas do passado, a travessia do mar dos juncos, não esgotam a grandeza de Deus. Deus que aparece sempre à nossa frente, a abrir caminhos novos em cada encruzilhada da história. Pode o deserto florir, encher-se de água, e pode o mar encher-se de caminhos. Pode sempre a semente germinar antes do tempo e a espiga amadurecer antes do campo. Portanto, ele entra aqui com uma poesia, não é? Mas, enfim, a insuflar esperança, a insuflar coragem aos desanimados, àquele povo que se sentia desanimado. E nós, muitas vezes, também temos que insuflar esperança, coragem, alegria, força uns aos outros, não é? Como o seu padre dizia aqui, o padre Luís, no dia da opção de passos, nós temos que ser o suporte, não é? O tal passo partout, não é? Temos que ser o suporte uns para os outros, não é? Para nós não cairmos uns sobre os outros, mas nos apoiarmos e sermos uns para os outros, não é? Uns para os outros. Aqui há dias uma pessoa dizia-me assim: o senhor tem que comprar um aquecedor para essa igreja. E dizer, comprar um aquecedor para essa igreja. Mas as pessoas têm que vir à igreja para se aquecerem umas às outras. É isso que a gente precisa, não precisa de aquecedor nenhum. Via naqueles tempos, quando era criança, que as igrejas estavam cheias de gente, que até os vidros transpiravam, não é? Portanto, o calor humano, não é? O calor humano, é isso que a gente precisa, não é? É isso que a gente precisa. Chegarmos uns para os outros, não é? Não estarmos feitos ilhas. É isso que a gente precisa. Calor humano. Por falar em calor humano, temos a segunda leitura. Paulo está na cadeia. Não por ter feito nada de mal, mas era aquilo que acontecia aos primeiros cristãos, a perseguição religiosa. E Paulo está lá. Ele foi preso 3 vezes. À terceira vez foi depois condenado à morte. E ele, neste momento, está preso e ele é visitado. É visitado por algumas das suas comunidades. Eles podiam visitar as pessoas, etc. Então, a comunidade de Filipos, uma comunidade da Grécia, foram lá visitá-lo. Levaram mantimentos, comida, roupa, ver como é que ele estava. E também levaram os problemas. Então, estamos com problemas na nossa comunidade. Há alguns judeus que se converteram, cristãos, que agora querem nos impingir as coisas do Antigo Testamento. Isto está a criar um rebuliço, está a criar um mal-estar na nossa comunidade. E Paulo depois escreve a carta aos Filipenses e diz o que importa é Cristo. Cristo é novidade. Cristo é novidade. O resto é passado. Às vezes
e vejo, Sr. Padre, a ordem terceira está quase a acabar, há movimentos que estão a desaparecer e isto vai desaparecer. Desapareça. Mas que não desapareça Cristo. Que não desapareça Cristo. Tudo passa. É a Ele que temos que nos agarrar. Ao seu Evangelho. A igreja não vai desaparecer. Poderá encontrar outras formas. Se calhar muitas igrejas vão se transformar em museus. Mas a igreja do Senhor não vai desaparecer. O Espírito Santo vai encontrar outras formas dessa mesma igreja se reunir e de celebrar a Santa Missa. Foi assim nos primeiros 300, 400 anos. A igreja não tinha templos. Era nas casas uns dos outros em que a igreja celebrava a Santa Missa, a sua fé. No meio de perseguições, no meio de luta. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, eu creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professam o seu batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que faz maravilhas em cada encruzilhada da vida, para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, dizendo-os cheios de confiança: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e o anunciem com alegria ao mundo de hoje. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos esposos que cometem adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los como Jesus acolheu a pecadora. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelaste as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes connosco próprios e misericordiosos para com todos os irmãos.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes primícias da fé cristã. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome, no nosso caminho para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris à Igreja o caminho de um novo êxodo, de uma nova saída, através do deserto quaresmal, para que, aos pés da Montanha Santa, a Eucaristia, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação, do seu chamamento como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons,
derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos, comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos. Lembrai-vos dos vossos servos. Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Toledo, Manuel Martins Toledo, Zilda Freitas, Marcelino de Sousa. E pelos familiares falecidos de Maria Idalina Sousa, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais todos os séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, concede-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. No próximo domingo, é o domingo de Ramos, é o domingo também da entrega da renúncia quaresmal no momento da coleta. Quarta-feira temos reunião da Comissão da Igreja, às 8. Há alguém que faz anos hoje? Que fez anos durante a semana? A senhora Milagres, da Canal do Cemitério, faz hoje? Fez, não é? Na terça-feira. Muito bem. Mas alguém? Não, a senhora é a única. Vamos cantar diretamente para si hoje. Então, maestro. Eis a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para uma salva de paz. Muito bem. Todas as mulheres aqui na Serreta têm o nome de Milagres. Muito obrigado. Aqui em honra à nossa padroeira, Senhora dos Milagres. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoai, Senhor, este povo que espera confiadamente na vossa misericórdia e fazei que receba abundantemente o que por vossa inspiração deseja. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor a todos acompanhe. Santo Domingo.